Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Estamos vivenciando a 21ª semana do Tempo Comum e já encerrando este mês de agosto. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que a Igreja nos dá como alimento, Mateus 23, 27 a 32. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois filhos daqueles que mataram os profetas. Jesus, como grande profeta, ele não é só o profeta, ele é a verdade que os profetas anunciaram. Os profetas anunciaram a verdade. Jesus é a verdade. Os profetas anunciaram ao longe a chegada do Messias. Jesus é o Messias, o esperado. E Jesus, após falar do fanático proselitismo farisaico e daquele purismo exibicionista, que tinha uma fé exibicionista, não muito diferente de muitos de nós, temos às vezes uma fé exibicionista, e ele compara os fariseus a sepulcros caiados, porquanto o seu modo de agir não corresponde às suas convicções. Não estão agindo por convicção. Estavam de fato convencidos de que seus pais realmente haviam matado criminosamente os profetas. Eles liam as Sagradas Escrituras e viam como haviam cometido injustiças matando os profetas, porque os profetas tinham razão. E hoje eles olhavam para trás e dizendo: se nós estivéssemos naquele tempo, nós não íamos fazer. Mas estavam ainda cometendo os mesmos erros dos pais. Se os pais mataram os profetas, agora eles estão negando o próprio Deus visível, presente no meio deles. Cuidado, irmãos, para a gente não criticar os outros e a gente está fazendo e reproduzindo igualzinho as coisas que os outros fizeram ou fazem. Nós corremos esse risco de querer condenar os outros quando, no fundo, nós estamos repetindo as mesmas manias, os mesmos pecados graves que nós condenamos nos outros, de repente nós estamos vivendo. Nós estamos vivenciando dentro da nossa comunidade. Olhamos para o Evangelho e dizemos: se eu tivesse lá, eu não tinha matado Jesus. Mas nós continuamos matando-o. Nós continuamos sacrificando os pobres. Nós continuamos ferindo um ao outro. Nós continuamos ainda apegados ao dinheiro, ao luxo. Nós ainda continuamos querendo viver uma fé descompromissada com a vida, com a verdade, com o bem realmente do outro, mas cada um está procurando o seu bem-estar, só seu bem-estar, e nós ficamos criticando. Quantas pessoas criticam ou aquele que tem um poder aquisitivo maior, mas às vezes nós, em esferas menores, reproduzimos o mesmo esquema daqueles que são injustos e mentem. Pode acontecer
que nas esferas menores nós reproduzamos aquilo que nós vemos nas esferas maiores. As injustiças são as mesmas, as mentiras são as mesmas, continuamos oprimindo, mentindo, injustamente, fazendo falcatruas com as pessoas, enganando as pessoas, não agindo a partir do princípio da justiça, da caridade, da verdade, mas continuamos reproduzindo, seja na família e até mesmo dentro das nossas igrejas, ou pode ser que até eu mesmo. É importante confrontar o Evangelho com a nossa vida. O Evangelho é para mim que estou falando. Eu preciso confrontar a minha vida todos os dias com o Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho que é Cristo Jesus. E Jesus, no Evangelho, ele mostra com clareza, irmãos, o mal que está em cada um de nós. Aparentemente, dos fariseus, não logra esconder sua radical infidelidade a Deus. Um belo túmulo, cheio de podridão, vai dizer para ele: pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Olhemos para dentro de nós mesmos. Deixemos que o Evangelho lance uma luz na nossa consciência e façamos um exame profundo de consciência diante da verdade, não de uma falsa moral ou uma verdade que escamoteada. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Vós sois sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Jesus não opõe o interior ao exterior. Quer dizer que a renovação nossa do ser humano, ela deve ser sincera, profunda. A nossa fé, ela não comporta hipocrisia, irmãos. Se há uma coisa que Deus detesta, é a hipocrisia, é a mentira, é a injustiça. Trata-se diante de Deus de se tornar lúcido, sim, ter lucidez, pureza. Há sempre no interior de cada um de nós aquela agitação externa. Deixemos, irmãos, com que a luz, ou melhor, a luz do Espírito, naquela dimensão profunda que trazemos dentro de nós, possamos descobrir a Deus que nos espera, de braços abertos, mas espera um coração arrependido, um coração que busca mudança, que busca viver realmente a busca da conversão, a conversão pessoal, para que assim, a partir da conversão pessoal, a nossa pastoral, nós possamos converter também pastoralmente. Deixemos a nossa vida sobre aquele olhar penetrante de Deus. E ali, diante daquele olhar de amor e misericórdia, é que nós decidimos o nosso destino, a nossa vida, a opção fundamental da nossa vida. Deixemos o Senhor nos olhar. A palavra de Deus é forte, mas quer provocar em mim e em você uma mudança radical, uma conversão sincera de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.